Olá pessoal, vamos continuar nossa aula hoje, falando sobre UTI neonatal, os procedimentos técnicos. Ontem nós fizemos uma breve introdução a respeito dessa unidade, da importância dela. Então, assim como nós falamos de procedimentos realizados na UTI adulto, também existem procedimentos que devem ser executados na UTI neonatal, que exige da equipe multiprofissional domínio técnico, científico dos procedimentos que essa pessoa vai realizar. Tanto por se tratar da situação grave que uma pessoa se encontra, mas também porque essa pessoa, ela às vezes não tem os seus sistemas orgânicos muito bem amadurecidos, que isso vai acontecer no caso de RNs pré-termos, RNs prematuros. Então, quando isso acontece, eu ainda não tenho um RN com capacidade extrauterina, às vezes, de conseguir, claro, ele não vai conseguir se desenvolver sozinho, precisando da nossa ajuda. E aí, nesse caso, nós vamos proporcionar esse suporte, a equipe multidisciplinar vai proporcionar esse suporte para que ele consiga, além de se adaptar à vida extrauterina, ele também consiga se desenvolver nessa vida extrauterina da mesma forma, ou pelo menos o mais aproximado possível do que ele iria se desenvolver na vida intrauterina, caso ele seja prematuro. Mas caso ele tenha nascido na idade gestacional adequada, ele pode ter alguns comprometimentos de órgãos importantes, de sistemas importantes do corpo, pode ter adquirido infecções, como nós vemos, ou pode ter tido uma má formação durante essa gestação. Então, são esses os cuidados, é essa visão que nós vamos ter em relação ao neonato dentro da unidade de terapia intensiva. É uma pessoa que ela pode ter adquirido essa doença, é uma pessoa que pode não ter seus órgãos muito bem amadurecidos, consequentemente pode ser uma pessoa que também não tenha tido uma boa formação de órgãos e sistemas importantes. Então, a UTI neonatal ela vai servir para nós conseguirmos acolher essa pessoa, esse RN, e proporcionar a ele o máximo de cuidados para que o desenvolvimento dele futuro não seja prejudicado por falta de cuidados, para que o desenvolvimento dele futuro não seja prejudicado por falta de cuidados iniciais a esse neonato. Que, claro, os nossos cuidados eles irão influenciar futuramente, no desenvolvimento dessa criança. Um dos primeiros cuidados, que não são comuns, vão ser para situações específicas, como todo e qualquer outro cuidado e procedimento, é a sondagem gástrica. Então, a sondagem gástrica, assim como no adulto, ela se refere à introdução de uma sonda através da cavidade nasal ou oral até o estômago. Então, com a finalidade, de proporcionar uma alimentação a esse neonato. Então, é para isso que vai servir a sondagem naso ou orogástrica no neonato. Quanto à principal finalidade, claro, administrar as dietas, manter a hidratação e nutrição adequada dos recém-nascidos, que por alguma razão não tenham, ou estejam impossibilitados de se alimentar, fazer o aleitamento materno normalmente. Então, aqui, em casos de RNs com menos de 35 semanas ou peso inferior a 1.800 gramas, naqueles com incapacidade de deglutir, ele não consegue fazer o processo de deglutição ou de sucção, principalmente quando é muito prematuro, eles vão ter essa dificuldade de fazer a sucção. Nessas situações, além de ter essa sondagem gástrica, esses neonatos ainda receberão a alimentação através do método chamado de gavagem, tá? Então, a gavagem não é uma nutrição por via endovenosa, não é uma nutrição, ela é diferente dos modos que nós estamos acostumados a verificar em outras unidades. O método de
A administração da dieta por gavagem é através da sonda nasogástrica, né? Só que é colocado gradativamente no êmbolo de uma seringa de 20 e aí vai ser administrado pela gravidade, ou seja, vai levantar um pouquinho do jeito que vocês estão vendo aqui e esse leite, né, o suplemento, seja lá o que esteja sendo prescrito e esse neonato esteja ingerindo, de preferência o leite materno, a mãe ordenha, e nós colocamos nesse êmbolo de uma seringa de 20, nessa seringa de 20, né, retiramos o êmbolo, e aí conectamos a sonda e esse leite materno ele vai descendo, tá? Não necessitando daquele frasco que a gente deixa gotejando na bomba de infusão, né? Ou mesmo através do equipo. Aqui conecta diretamente na sonda e faz a administração desse leite pela gravidade, do jeito que está sendo visualizado aqui. Então, isso que é gavagem. Gavagem é uma sondagem, é uma alimentação enteral, através de sondagem nasogástrica ou orogástrica, apenas é um método diferente de administrar esse leite ou essa dieta para esse neonato. Só entrando em outra situação, quando o neonato ele consegue deglutir, né, ele consegue até às vezes parcialmente fazer a sucção direitinho, né, a gente não precisa de sondagem. A gente, dentro da UTI, também não utilizamos mamadeiras, nós utilizamos os copinhos, tá? E administramos, porque lembrem que na unidade de terapia intensiva, a mãe ela vai para as visitas, ela não amamenta. Então, ela ordena esse leite para que a gente mesmo administre esse neonato desta maneira, com copinho. Não tem segredo nenhum, tá? É bem prático também de fazer essa introdução desse leite dessa maneira, a menos que realmente ele não consiga fazer sucção, ele não consiga deglutir, aí nesse caso a sondagem vai ser importante. E se tiver em uma unidade, né, semi-intensiva, a mãe ela vai ter a liberação nos horários para esse neonato ele ser amamentado. Quando nós estamos, geralmente quem faz essa sondagem gástrica de preferência é o enfermeiro. O técnico de enfermagem vai auxiliar nesse processo, providenciando materiais, né, auxiliando ali nos cuidados. E aí a gente utiliza uma sonda nasogástrica, né, uma sonda de alimentação do número que seja adequado a esse RN, geralmente o número 4 ou 5, gases, luva de procedimento, seringa de 3 ml, estetoscópio e de preferência uma fita micropore. E também, quanto aos cuidados relacionados à sonda, sempre higienizar bem as mãos antes do procedimento, a fim de evitar qualquer contaminação ao alimento e ao procedimento que nós estamos realizando. Posicionar o RN em decúbito dorsal ou decúbito lateral direito, com a cabeça e o tórax elevados. Iniciar a introdução da dieta somente após a confirmação do posicionamento correto da sonda, tá? Então, quem às vezes administra, na maioria das vezes vai fazer o procedimento de gavagem, é o técnico de enfermagem. Então, é importante sempre você saber, né, verificar se foi realmente confirmado o posicionamento correto dessa sonda. Lavar a sonda com 3 ml de água destilada após a alimentação, após a administração dessa dieta, para que essa sonda ela não seja obstruída, porque se for, lá vai ter que trocar novamente. Outros cuidados que eu não coloquei aqui, que é importante, sempre façam as luvinhas, tá? Isso já é de rotina nossa, deixar os neonatos com essas luvinhas, tanto em fototerapia às vezes, quando ele está com algum dispositivo, porque principalmente até a sonda mesmo eles puxam, eles retiram. Então a gente tem que ter bastante cuidado em fazer essas luvinhas para que ele não acabe removendo essa sonda, né, e consequentemente ocasionando outros danos gástricos que podem durar por mais tempo, refluxos que podem perdurar por um tempo maior, caso essa sonda ela seja removida de forma inadequada. Então a gente tem esse cuidado, tá?
de sempre estar observando também. Vamos continuar aqui, né, falando de um outro procedimento comum dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, que é a oxigenoterapia. Então, a oxigenoterapia, ela é uma das formas de nós proporcionarmos, né, oxigênio a esse neonato através das vias aéreas, claro, conforme prescrição médica. As principais formas de administração são através das intubações, nós já falamos de intubação endotraqueal lá na unidade de terapia intensiva adulto. Para criança não vai mudar, tá? Vai ser do mesmo jeito, a técnica, o processo. O que vai mudar vai ser o calibre desses tubos, né? O tamanho do laringoscópio, do material, mas em si o processo ele vai ser o mesmo. Então, a intubação endotraqueal vai ser uma forma também de oferecer oxigenação ou melhorar a oxigenação desse neonato. Catéter nasal e máscaras. E também tem por capacete, tá? Então, essas são as principais formas de proporcionar uma oxigenoterapia adequada ao neonato. Então, aqui nós temos as intubações, né? Temos o neonato sondado com uma sonda nasogástrica, o neonato com tubos, neonato com catéter nasal, a oxigenoterapia com máscara, que é a máscara Venturi, né? Própria para essa oxigenoterapia. E tem o capacete também, que é o capacete de Ruth, que é uma forma de oferecer oxigenação. Eu não sei se vocês viram, mas saiu na mídia que um dos hospitais estava até utilizando para adultos, né, no tratamento da Covid, quando eles ainda, mesmo com dificuldade respiratória, mas tinham um processo, uma movimentação ventilatória espontânea. Então, para que o quadro não se agravasse ou prevenisse que precisar de uma intubação, eles acabavam tentando tratar só com a oxigenoterapia através do capacete ou pós, né, intubação, para manter essa oxigenação, porque uma das vantagens, a gente vai ver agora as vantagens e desvantagens em relação ao capacete, é que no caso do neonato, melhora a visibilidade do RN, como vocês podem ver, né? A gente tem uma visão melhor desse RN. Concentração fornecida é ideal. Saturação de fração de oxigênio pode variar de 30% a 100%. É um custo mais acessível e de fácil instalação pelos profissionais. Quanto à desvantagem, ele restringe a mobilidade, como vocês podem ver, né? Alguns são tão pequenininhos que a gente tem que colocar até o ombro, passando um pouquinho do ombro. Risco de broncoaspiração em casos de vômitos, justamente pela mobilidade limitada. Então, corre o risco desse neonato ele broncoaspirar, né? E risco maior de toxicidade de retina por conta da quantidade de oxigênio que fica concentrado dentro desse capacete. Então, pode facilitar a lesão de retina. Mas, em compensação, se esse é indicado, nesse caso, o capacete, quando esse neonato ele tem dificuldade respiratória, mas mesmo ele respirando é de forma espontânea, pode estar limitado, mas a respiração dele ainda é espontânea. Aí, nesse caso, às vezes só uma concentração, proporcionar uma concentração maior de oxigênio é suficiente para que ele consiga se recuperar, ou antes ou depois de uma intubação. Então, uma das formas de monitorar a oxigenoterapia, como nós vimos ontem, e já em outras aulas, é através do oxímetro de pulso, né? A oximetria de pulso, que é uma forma não invasiva de nós conseguirmos visualizar essa saturação de oxigênio, lembrando que a gente considera normal de 90% a 100%, né? Então, é uma das maneiras de nós conseguirmos verificar a boa oxigenação dos tecidos. Lembrando que, como eu disse ontem, no oxímetro nós temos que revezar os locais de posicionamento desse oxímetro para evitar queimaduras no RN. E entre os cuidados, no caso de um neonato em oxigenoterapia, é administrar oxigênio
conforme prescrição médica, é oxigênio, mas deve ser administrado conforme orientação médica, nunca do jeito que nós achamos melhor, porque isso pode ocasionar uma hiperventilação ao neonato ou em qualquer pessoa que esteja fazendo tratamento de oxigenoterapia, levando a acidoses, né, respiratórias, e daí a necessidade, né, ou alcalose, levando aí a necessidade de nós estarmos controlando essa parte e realmente administrando se houver prescrição. Umidificação de oxigênio e a vigilância contínua para o posicionamento correto de qualquer dispositivo que esse neonato esteja utilizando, máscara, catéter nasal, capacete. Então, a gente sempre vai ficar observando essa parte também. E, claro, todos os cuidados de higiene que devem ser realizados, né? Os cuidados em geral, mudança de decúbito, tudo isso entra no geral quanto aos cuidados. Mais específico em relação à oxigenoterapia são esses. Um outro procedimento dentro da unidade de terapia intensiva é o cateterismo umbilical. Então, o cateterismo umbilical, ele é um procedimento invasivo de emergência que o médico ele vai fazer um acesso, né, através do coto umbilical, ou seja, o acesso de uma veia ou de uma artéria através do coto umbilical. É muito comum a realização desse procedimento em recém-nascidos pré-termo, internados na UTI, quando a gente não consegue ou precisa fazer uma infusão de líquidos contínua nesse neonato e a gente não consegue ter um bom acesso de um vaso sanguíneo, aí uma via de escolha para a administração é através de um acesso umbilical, tá? Então, de um cateterismo umbilical. Ele é feito dessa maneira, né? Cria-se um acesso, uma conexão com uma veia ou uma artéria, dependendo de qual é a necessidade, se é para coleta de material, para exames, ou se é para administração de medicamentos ou líquidos, aí vai ser um vaso sanguíneo, mas é instalado com esse fim, quando por alguma razão nós não conseguimos ter um outro acesso e precisa de uma infusão de líquidos, tá? Então, aqui a fixação tá feinha, mas é uma fixação que é feita, porque a gente também não pode fechar diretamente aqui no coto umbilical. Dentre as principais finalidades, destaca-se a administração de líquidos e medicamentos, meio de coleta de gasometria arterial, como forma de verificação da pressão arterial invasiva. Uma coisa que é importante, tá? Catéter umbilical venoso, a gente faz a administração de líquidos e medicamentos, tá? Catéter umbilical arterial, geralmente vai ser com este fim, de verificar a pressão arterial invasiva ou de realizar a coleta para o exame. Lembra do exame de gasometria? Para ser um meio de coleta do exame de gasometria. Não vamos utilizar o acesso arterial, o cateterismo arterial, para administrar nada, tá? A menos que realmente haja uma indicação, aí nós fazemos. Mas geralmente para administração de substâncias é o venoso. Importante também saber que um catéter umbilical, ele tem o prazo, como eu botei até numa tabela anteriormente para vocês, um prazo de permanência, sendo de 5 dias o catéter umbilical arterial, no máximo 5 dias. O venoso, que a gente utiliza até para administração de substâncias, é de 14 dias. Quanto aos cuidados com o neonato, né, que tem um cateterismo umbilical, observar os membros inferiores, pulso, perfusão e temperatura, registrando e comunicando quaisquer alterações. Por que nós precisamos verificar os membros inferiores? Justamente porque é um vaso ali que fica, né, nesse percurso e que a circulação da parte inferior do corpo, caso um desses vasos seja lesionado, vai acabar interferindo na circulação. E aí, claro, isso vai se mostrar qualquer alteração
através de cianose, debilidade de pulsação. Então, a gente vai ter que ficar verificando esse membro inferior enquanto esse neonato estiver com esse catéter. Atentar para que não haja administração de drogas vasoativas através de um catéter umbilical arterial, tá? Então, muito cuidado. Utilizar técnicas assépticas ao manipular o catéter. Os curativos devem ser de forma asséptica para evitar qualquer infecção, né? Imaginem que você está manipulando um catéter arterial, um catéter venoso central, né? Que a gente viu que é aquele da subclávia e da jugular. Aqui nós estamos trabalhando com um catéter umbilical. Os cuidados serão os mesmos. Registrar no prontuário do paciente a quantidade de líquidos que foi introduzido ou retirado através desse catéter umbilical. Então, dentro desses 3 procedimentos, são os nossos principais cuidados relacionados ao neonato, tá? Então, aqui é tudo muito delicado, é tudo muito pequenininho e quaisquer alterações que nós notarmos, principalmente nos sinais vitais, na coloração desse RN, deve ser comunicado, seja por conta da oxigenação, seja por conta do cateterismo umbilical ou até mesmo por conta da sondagem, né? Porque pode acontecer, às vezes, de uma broncoaspiração, alterações. Então, é importante que a gente consiga ter esse conhecimento do todo, né? O conhecimento técnico-científico, comunicar a equipe para prevenir quaisquer complicações que esse neonato ele possa apresentar. Porque é nossa função, enquanto profissional, proporcionar, nunca esqueçam disso, quando eu trabalho em uma UTI neonatal, eu estou proporcionando ou fazendo com que esse neonato ele consiga ter uma adaptação adequada à vida extrauterina dele. Então, ou porque ele foi prematuro e ele precisa ficar ali um bom espaço de tempo para conseguir se desenvolver do mesmo jeito que ele iria se desenvolver dentro do útero, ganhar peso, crescimento, para poder ele ter alta, ou porque ele nasceu com alterações, né, complicações do parto, complicações da gestação, e aí ele precisa se adaptar, né, mais desafio do que um neonato que tem todo o processo normal já enfrenta, ele vai enfrentar muito mais para conseguir se adaptar a essa vida extrauterina. E quem vai proporcionar isso, esse neonato, é essa equipe multidisciplinar. Ele vai estar nas nossas mãos. E é responsabilidade nossa, né, proporcionarmos dentro daquilo que pudermos, da melhor maneira possível, uma qualidade no nosso atendimento. Então, eu sei que existem complicações, que a sonda ela pode ser posicionada inadequadamente, existe esse risco, confirma sempre o posicionamento da sonda. Eu sei o que é uma gavagem, está prescrito para ser realizado de 2 em 2 horas, eu vou realizar, né? Se eu tenho dúvidas de como fazer, pergunta, né? Mas lembra que você está com o filho de alguém ali, né? Muito esperado, e que a partir do momento que você não realiza os seus procedimentos com qualidade, você vai estar comprometendo esse desenvolvimento, essa adaptação extrauterina desse neonato, ok? Então, pessoal, para hoje nós vamos ficar nesses 3 procedimentos. Amanhã nós vamos continuar para finalizar com os demais procedimentos dentro da unidade de terapia intensiva neonatal. E fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que possam surgir posteriormente.